Olha, primeiro eu quero dar alguns esclarecimentos, mas tipo assim, se você quiser pular isso, embora seja importante, vai aparecer o tempo aí na tela, pra quando eu começar realmente a falar sobre o vídeo. E tipo, primeira coisa, esse é o meu primeiro react, tá? Eu não tenho noção direito, então se eu tiver dificuldade de ficar enquadrado aí na câmera, ou de elaborar argumentos, saiba que é minha primeira experiência com isso, sabe? Não necessariamente a primeira, porque eu tentei gravar esse vídeo uma vez e deu errado, eu acabei perdendo. Mas tipo assim, se for ao ar, vai ser a primeira vez. Então, se eu ainda for ruim nisso, tenha coisa, né? Leve em conta isso. E, tipo, eu vou começar a postar react nesse canal mesmo. Então, tipo, vai aparecer de vez em quando alguns reacts. E não recomende vídeo, tá? Eu só vou trazer vídeo que eu acho que eu possa agregar alguma coisa ou eu queira ver. Então, tipo, não fica recomendando aí. Talvez eu até possa fazer isso depois, mas acho que eu não vou mudar isso não. Então, com isso já esclarecido, agora sobre o vídeo. Eu já vi esse vídeo, tá? Eu já dei dislike, por sinal. Eu vi ele uma semana depois que saiu e eu não gostei dos argumentos dele. Não é só porque eu gosto de Akame ga Kill. Sim, eu gosto de Akame ga Kill, mas não é só por isso. É porque eu achei os argumentos dele realmente ruins. E tipo, o nome do vídeo, né? O anime mais superestimado da história. Superestimado é aquilo que as declarações referentes a ele não são palpáveis de você ver isso naquilo, né? Então, tipo, Akame ga Kill superestimado, e ele vai trazer um ponto que eu acho que não é justo você comparar, que é a questão de tristeza, que é um sentimento. Eu não acho que dá pra você fazer métrica de sentimento assim. Se fosse algum argumento técnico, sei lá, Akame ga Kill não tem a melhor animação, Akame ga Kill não tem administração de informação, se fosse algo mais assim, eu acho que seria mais palpável sim ele fazer algo como superestimado. Você acha que Demon Slayer é superestimado? Eu diria que não. Porque a percepção da comunidade sobre Demon Slayer é o comum. É que a animação, os efeitos, né, na animação, os efeitos 3D, eleva muito ele. A animação é o que faz Demon Slayer ser tão admirado assim. Agora, por exemplo, eu acho o anime mais superestimado, que tem coisas técnicas que dá pra você ver ali e comparar se realmente o que a comunidade fala realmente é isso. É Hunter x Hunter. Por quê? O que o pessoal fala de Hunter x Hunter é uma desconstrução do shonen. Tem o melhor arco do shonen, então dá pra ver se é realmente, quem sabe, o mais importante, será que é? O mais bem escrito também, será que é? E fala que também tem o melhor sistema de poder. Então, tipo, e essas três coisas são mais palpáveis de fazer análise. Então, tipo, não é um sentimento. Então é mais fácil você fazer a métrica. Pra mim, Hunter x Hunter, mesmo eu gostando, eu não acho que essas três coisas se encaixem nele. Mas não vou elaborar aqui nem responder caso alguém queira ficar querendo debater aí embaixo. Eu não tô com vontade de falar de Hunter x Hunter, não. Mas enfim, vamos começar o vídeo, né? Se eu te perguntasse agora qual foi o anime mais triste e sombrio que Se eu te perguntasse agora qual foi o anime mais triste e sombrio que você já assistiu, o que você responderia? Bom, é uma pergunta que deveria ser complexa, afinal de contas o que não falta são obras muito tristes ou muito pesadas, ou as duas coisas juntas, como a Nohana, que faz qualquer mamãe chorar que nem criancinha, Madoka Mágica, que tem uma história muito pesada, principalmente para o que você acha que ela é inicialmente, ou Berserk, que é Só falar aqui um pouco de Madoka, essa questão dela ser uma subversão do Mahou Shoujo, né? Tipo assim, eu descobri isso aí de Madoka, né? Quando eu comecei a ver. Só que depois que eu vi um pouco mais sobre Sailor Moon, eu descobri que algumas coisas que Madoka faz, Sailor Moon já fez antes. A questão da figura da mulher ser uma coisa trágica, essas coisas. Então, tipo, Madoka perdeu um pouco do valor pra mim. Eu ainda gosto dele, prefiro muito mais ele do que eu vi de Sailor Moon, tanto que eu dropei Sailor Moon no começo, o mangá no caso. Eu vi o primeiro episódio do anime. Mas tipo, só quis falar isso mesmo. Apareceu aí ou eu falei essa porra? uma sequência eterna de tragédia e lágrimas. Mas por alguma razão, sempre que esse tópico vem à tona, tem uma história específica que é citada por muita gente da comunidade de anime como a mais triste de todos os tempos, ou a mais corajosa já criada. No caso, Akame ga Kill, que como provavelmente já ficou claro no título, é uma história que recebe essa alcunha de um modo no mínimo incorreto, por uma quantidade... Véi, essa questão, por exemplo, todo mundo já sabe, né, o que ele vai falar. Eu também já sei porque eu já vi o vídeo, mas tipo, é corajoso você matar os protagonistas, vamos assim dizer? Cara, sim, porque mangá, principalmente, a coisa mais importante que ele precisa ter é personagens bons. Tanto que é comum você ver gente que pare de ver obra porque o personagem favorito dela morreu. Então, tipo, você matar vários personagens assim, não foda-se,
é corajoso. O anime, né? Porque o mangá é diferente. Por sinal, eu prefiro o anime de Akame ga Kill. Eu tô vendo o mangá agora, e até onde eu vi, comparando o anime com o mangá, eu prefiro muito mais o anime. Vamos ver o final, né? Que é diferente, quem sabe no mangá seja melhor. Gigantesca de motivos. Mas antes de eu explicar o porquê eu considero essa uma das, se não a obra mais superestimada da história dos animes, é alarmante que quase 90 inscreva para me ajudar com o sonho da minha vida de bater 1 milhão de inscritos no YouTube. Mas agora voltando pro vídeo. Pra gente entender o porquê que a Akame ga Kill não é nem 1% do que as pessoas dizem, nós primeiro precisamos entender o seguinte. O que que Aí não. Nem Hunter x Hunter eu acho que é... Que eu falei, né, que pra mim é o anime mais superestimado. Eu acho que sim, ele tem qualidades ali nas coisas que eu falei. Questão do sistema de poder, só não acho que é o melhor. E melhor arco shonen também, não acho que é o melhor, mas tipo... Ia ser uma subversão do shonen e isso é só mentira mesmo. É só mentira mesmo, mas assim... Até nas outras coisas, você consegue ver qualidade pro pessoal sustentar isso. Mas não que seja... Se segure tão bem, sabe? É tipo aquilo, o pessoal que fala, One Piece é a melhor obra da ficção. Tipo, One Piece é bem acima da média, então a pessoa achar isso é um exagero. É tipo aquilo, questão de jogador, né? O Maradona é o melhor jogador de todos os tempos. Então, tipo, mano, Maradona é um jogador pra caralho. Eu não acho que ele seja o maior, não o melhor de todos os tempos, mas não acho exagerado alguém achar isso, sabe? Torna uma história triste ou então pesada? Bom, por mais que a resposta pareça óbvia, dá pra pensar mais a respeito dela, porque logicamente uma história se torna triste quando aborda temas tristes e se torna pesada quando aborda temas pesados. Mas basta abordar? Tipo, logicamente é um fator essencial mostrar temas que estejam condizentes com essas emoções, mas é mais importante o tema ou o que a obra desperta em você a partir dele. Um exemplo muito bom pra explicar. Isso aí, ele puxa essa questão, mas ele não aprofunda, mas levando em conta isso aí, não importa, tá? Uma obra, ela induzir você a sentir algo, porque não quer dizer que você vai sentir isso. Porque a arte é de ser humano para ser humano, né? E ser humano, por ser um ser complexo, ele tá muito fadado a acabar tendo interpretações meio diferentes do que seria o ideal, vamos assim dizer. Tanto que, por exemplo, eu posso ver uma obra de arte que é uma obra de arte feliz, um quadro sobre várias crianças correndo feliz, só que me dá tristeza, porque, sei lá, lembra algum trauma que eu tive. Eu posso ver uma obra sobre, deixa eu ver, algum romance, um shoujo sobre romance, só que eu só vou ver pelo psicológico, eu não tô indo ver pelo romance. E eu não me importo com romance, não sinto nada com romance. Porque justamente eu não quis ver ou eu não me importo com romance mesmo. Então, tipo, depende muito. Você pode ir ver uma obra só por uma faceta dela, não tem problema. Você pode analisar de várias formas. E tá errado isso? Você tá levando pra uma questão análise pessoal? Não tem problema, desde que você estabeleça do que você tá fazendo. Tem gente que faz vídeo de Evangelho só da parte simbólica. Tem gente que faz da parte psicológica. O marco que ele teve na indústria. Então, tipo, você pode fazer isso, desde que você explique qual linha de raciocínio você está seguindo, ou quais são os parâmetros que você está usando. O problema desse vídeo é porque ele está botando o anime mais superestimado da história e ele vai falar da comunidade, só que ele vai falar da comunidade de acordo com a percepção dele. E aí fodeu, porque você falar, como eu falei, se fosse algum quesito técnico, se você manjasse mais assim dessas questões técnicas, você poderia reclamar da comunidade estar errada, porque o pessoal não manja de coisa técnica mesmo. Tanto que o pessoal leva opinião como coisa técnica, começa a citar os dois, embaralhar os dois e finge que tá falando a mesma coisa, mas não tá. E como é a questão de sentimento, tipo, o pessoal sentiu, né, que a Akame ga Kill é um dos animes mais tristes que ela viu na vida. Mano, isso não é palpável, sabe? Você não tem como falar, não, o sentimento que você sentiu não importa, ele não tá certo. Esse que é o problema do vídeo, sabe? Vamos continuar aqui. Isso é a morte do Merry em One Piece. Qualquer pessoa que tem esse momento marcado na mente diz a mesma coisa. Eu nunca vi. E quem não tem marcado? E aí? A parte do Chopper é um dos momentos que o pessoal mais gosta de One Piece. Eu não senti nada. Eu vi 100 episódios de One Piece e eu não senti nada com o Chopper. Eu não chorei com nenhuma parte de One Piece, não achei nenhuma luta épica. Eu só tava assistindo pra passar o tempo, acho que era em 2021 que eu tava vendo One Piece. Tava vendo só pra passar o tempo mesmo, assim, que eu queria um anime mais longo pra ver o tempo. Eu tava vendo Black Clover também, animes mais longos. Então, tipo, não coisa, velho. Não é porque alguém vai ver uma coisa que logo vai ser fisgado por ela. Pode ser a técnica, o suprassumo da técnica narrativa, não quer dizer nada.
Depende muito da questão psicológica. E eu tô no raso, tá? Eu tô falando da questão rasa de psicologia, que é o genes e o ambiente muda a personalidade. Dependendo do seu estado de espírito, meu filho, num dia você pode estar aceitando a melhor coisa, a coisa mais banal do mundo. No outro dia você tá mais rígido do que um crítico extremamente cultuado aí. Uma história que me fez chorar por causa de um objeto inanimado. Ou seja, o motivo pelo qual o fim do primeiro barco dos Chapéus de Palha é excelente não é somente porque o navio morreu. É também porque a história conseguiu te fazer criar um apego gigante a algo que não é humano e que normalmente você nunca sentiria empatia por, ao ponto de chorar por causa do seu fim. Então o que é importante... Não é exatamente, né? Você pegar do objeto é algo normal, é algo bem normal você pegar a pegada a objetos. Alguém morre, você guarda aquilo, você usa muito um objeto assim na sua vida, na sua carreira empresarial, essas coisas. Aí quando você troca de equipamento, você olha pra ela, dá aquela saudade, nossa, lembra de tudo que você passou. Então, tipo, é algo humano também. Claro que, assim, pode ser um pouco mais difícil de você se conectar do que personagens com características humanas, mas isso também não quer dizer muita coisa não, porque... tem personagens, né, que eles não são feitos para parecer humano, elas são para ser uma coisa que você queria ser. Por exemplo, dos Isekai, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito na ficção, que ela também é utilizada para abordar coisas, desejos nossos internos, seja questão sexual, vida que a gente queria ter. Eu gosto disso porque eu amo psicologia, mas... E tem gente que, só por ser desenho, animação, né, uma figura, não vai se identificar com aquilo. Sei lá, seu pai, seu avô, se visse, acho que ele nunca ia chorar com One Piece, sabe? Isso quer dizer que a técnica tá errada? É medíocre por não funcionar com a pessoa? Não. Só quer dizer que dependendo do psicológico da pessoa, vai ter coisas diferentes. Sem falar de ressignificação de símbolo, né? Por exemplo, aqui se uma história bota um símbolo de 666, se você for cristão, você vai dizer que é algo ruim, né? Mas assim, se você for chinês, com a mentalidade de um chinês, você vai dizer que é uma coisa boa, porque lá 666 quer dizer sorte, né? Então, ressignificação de símbolo depende do contexto que você está inserido e como você interpreta, né? Tem várias coisas. E é porque eu tô no raso, eu tô no raso. Ali não é o Mary propriamente dito, e sim o fato de que você, telespectador, liga o suficiente pra ele pra se entristecer tanto com sua morte. A mesma coisa vale pra momentos pesados. O Eclipse não é excelente só por conta de todo o horror que tá acontecendo ali, mas também porque esse horror está acontecendo com personagens que nós passamos muito tempo. Essa questão do horror também, eu lembro que recentemente eu tava vendo Made Abyss lá, e lá tem várias cenas de choque, assim, sabe? E tipo, quando eles conhecem a Uzen, aqui vai ter spoiler, tá? Eu vou atirando pra todo lado. Quando eles conhecem a Uzen pega, ela bate na Rico e ela espanca o Reg. Era pra ser uma cena de horror, porque, porra, a Uzen foi introduzida como alguém misteriosa, ela tem um design mais intimidador e tal. Eu gostei dela espancando as crianças. Isso é até estranho de falar, né? Como assim você gostou dela espancar as crianças? Porque eu tenho que explicar o contexto, né? Eu não gosto do Reg e da Rico. Por quê? Porque a Rico é mais uma ferramenta narrativa do que um personagem. O Reg é mais personagem que ela, mas eu não gosto nenhum dos dois. Como eu passei uns 6 episódios, 5, né? Vendo aqueles dois personagens que eu acho chato pra caralho e demorando pra ir pro abismo, que é o melhor personagem, cenário também pode ser personagem, né? Quando eu vi ele sofrendo, levando uma surra, eu achei bom. Então uma coisa que era pra ser de horror, pela minha experiência com a obra de arte chamada Made Abyss, né? Eu achei bom ver criança sendo espancada. Eu adorei, foi um dos melhores momentos que eu vi de Made Abyss. Eu já terminei de ver tudo, viu, que tá animado. Então, porra, vai que alguém viu o Eclipse de Berserk e gostou de ver o Guts sofrendo, porque não gosta do Guts. Alguém pode ler Berserk inteiro, até o momento, né? Saiu, não acabou. Ler Berserk inteiro só pela arte. Pode cagar pro Guts, pode cagar pros personagens, pode torcer pro Griffith, achar um personagem interessante, porque ele gosta de arco negativo. Ele gosta de personagem ambicioso, então, tipo... Não é porque algo foi feito para induzir alguma coisa que ela só tem a capacidade de gerar isso, porque, como eu falei, não é só quem vai receber a mensagem, as técnicas, é um ser extremamente complexo que pode interpretar de outra forma. E não quer dizer que é uma forma inválida, né?
tempo aprendendo a amar. O que indica que, no final das contas, para uma obra ser verdadeiramente triste, é necessário que ela construa um cenário que seja apto a permitir que você se conecte com aquela figura. Permitir com base em quê? Permitir com base na obra? De tipo, eu estou escrevendo tudo isso aqui, mostrando tudo isso aqui pra você se sentir triste. Ou vale também, como eu falei, se a pessoa vê alguma coisa que desperte um trauma nela, alguma coisa, pode ser um personagem só, pode ser uma cena só, pode ser, sei lá, pô, tem um amigo meu, ele é extremamente sensível a alguma coisa. Se alguma coisa pelo menos for citada assim, ele já se sente mal, sabe? Então não precisa a cena toda ser construída para gerar alguma coisa que vai gerar aquilo. Pela terceira vez eu tô falando. Desculpa, eu tô sendo prolixo, tá? São a um ponto que aqueles personagens deixem de ser fictícios na sua mente e se tornem pessoas das quais estão sofrendo e fazem assim você empatizar com eles, sentindo suas dores e mágoas. Mas dito isso, me respondam outra pergunta. Por que a Akame ga Kill é considerado Depressão 2 por tanta gente? Sendo direto, porque ele mata todo o cast de protagonistas em pouquíssimos episódios e porque essas mortes têm muito sangue. Isso é algo ruim? Não necessariamente. Tem como você fazer um enredo que no final não sobra praticamente ninguém e isso funciona, como Cyberpunk Edge Runners e Devil May Cry Baby, por exemplo. Mas aqui isso é ruim, porque como eu já informei, uma obra não é triste porque ela tem fatos tristes, e sim porque ela faça com que esses fatos tenham peso de verdade. E o jeito que a Akame ga Kill tenta colocar peso? Porque não ter... As mortes dos personagens não teve peso? Tipo, eles morreram... Ou não teve peso em você, não impactou você, porque é aquilo, é o que eu tô falando. Eu acho que esse vídeo, ele tá pegando a percepção dele, de sentimento, e jogando pra comunidade. Com algo que já está estabelecido, sabe? É tipo, hoje em dia você falar que a animação bonita é superestimada. Você não pode sentir tudo, se sentir hypado com a animação de Demon Slayer. Tem que ver a animação mais experimental, que experimenta mais coisa. Tipo, isso já tá estabelecido, velho. Desde lá 2019. Não tem mais o que você fazer, sabe? E já foi estabelecido no público, né? Aumentou o público essas coisas. Então, tipo, é sentimento, não é técnica. Peso nas suas mortes é esse aqui. Primeiro, um personagem aparece. Depois, ele tem uma conversa com o protagonista, onde ele conta o passado dele por meio de flashbacks. Introdução de personagem, interação de personagem para criar conexão. E flashback também para criar conexão, dar mais contextualização do personagem. Coisa básica, né? Mas o básico é o bem feito até hoje. Né? E logo após isso, ele morre instantaneamente, ou então passa os próximos episódios recebendo quase nenhum destaque. Essa personagem, ela morre no episódio 3, então, tipo, ela tem 3 episódios focados nela, ela conversa com o Tatsumi, ela tem a interação dela, e a morte dela, ela se sacrifica pra salvar a vida da Mine, né? E além disso, ela é uma ferramenta também, porque é usado aquele momento como uma ferramenta narrativa, por quê? Porque ele seta, né? A questão de Akame ga Kill vai ter morte assim do nada, você pode esperar isso. E tipo, pega um choque. É por isso que você pode fazer o seguinte. Pega e react de Akame ga Kill. Bota lá, Akame ga Kill React Mashup, que é tipo misturado assim. Você vai achar canal que pega a reação de várias pessoas e veja ele reagindo em alguns momentos. Pode ser de qualquer anime. Um anime que você acha triste, uma luta hypada. Procure esses momentos pra você ver o que várias pessoas sentiu. Nesse momento você achar, as pessoas vão ficar chocadas, velho. Porque eles não estavam esperando. Então, tipo... Você não pode ter sentido nada, mas você entende, eu tenho certeza que você entende que o porquê das pessoas terem sentido alguma coisa, sabe? Depois morrer em cenas que na maior parte das vezes são quase tão pobres quanto o próprio personagem. Não existe nenhuma forma possível de você me vender que a morte de um personagem, onde a conexão que você criou com ele foi literalmente a bosta de um flashback minúsculo, consegue ser impactante ou positiva para a história de algum. Vamos lá, aproveitar que ele tá mostrando o Bular, né? O Bular, ele falou dessa questão, então tipo assim, o Bular, ele não é só um personagem que é usado pra morrer pra chocar você, né? Ele é uma figura importante na vida do Tatsumi, né? O protagonista, ele é uma figura masculina e até é legal, né? Que ele é um personagem homossexual, né? Ele gosta de homem. E ele não é resumido ao cômico. Ele tem esses momentos de cômico ali, mas ele não é resumido ao cômico. Tanto que o pessoal reclama disso de anime, que os personagens gay, assim, lésbico, essas coisas, homossexual, é resumido só a piada. Só que aqui não, né? O Bular, ele faz piada, mas ele não é resumido a isso.
Ele é uma figura masculina importante na vida do Tatsumi, tanto que a questão da armadura dele, né, o Incursion, ele se adapta ao corpo de quem tá usando. Aí quando ele ensina ao Tatsumi isso, e o Tatsumi, quando ele morre ainda, ele vai morrer, ele bate no Tatsumi, o Tatsumi diz que vai melhorar é foda, melhorar, a armadura dele vai pro Tatsumi e se molda, né, pra se encaixar no Tatsumi, ou seja, seria meio que a ideologia, o que ele ensinou pro Tatsumi, o Tatsumi levando pra vida dele e adaptando da forma dele, porque ninguém é igual, né? Então, tipo, um personagem que é muito mais que isso, você tá mostrando na tela dizendo que não tem como criar conexão nenhuma. Ele é eu acho que ele é um dos melhores personagens da Akame ga Kill, velho. Tanto que ele tem características que não tem em outras obras, né? Que ele é um homossexual não resumido da comédia. Mas ok, né? Mas ok. Você não pode ter sentido nada, mas você não pode fazer com que todas as pessoas que viram não sentiram nada. Uma forma, isso literalmente não faz o menor sentido. O que faz sentido, porque flashback ele gera empatia, né? É um jeito prático de fazer empatia em pouco tempo, então isso se tornou clichê justamente por ser útil. Entra num ponto muito interessante, porque a impressão que dá, e a que eu creio que seja verdadeira também, é que esse não é simplesmente um anime que tentou ser um Berserk da vida, só que ficou ruim, e sim uma obra que foi... A Akame ga Kill tentou ser Berserk? Em que especificamente? Em tema? Como é roupagem? Em tema não é, né? Porque Berserk é o Guts aprender que ainda vale a pena encontrar sentido no sofrimento dele, né? Continuar seguindo em frente. É por isso que naquele momento que ele fala, eu sou grato por estar vivendo um momento bom, né? Mesmo passando por tanta desgraça. E é porque eu nem li essa parte, eu só vi uma parte, já dá pra interpretar isso, que Berserk é muito óbvio que Berserk, sobre o que Berserk é. Mas tipo, a Akame ga Kill tentou ser Berserk? Foi feita com o objetivo de ser uma falha nesse sentido. Tipo, não literalmente uma falha, mas uma espécie de caricatura não intencional. É tipo aqueles moleques de 12 anos que moram no Leblon e se vestem igual cria pra falar que são favela. Eles não estão agindo daquela maneira porque eles acham que é super legal viver em uma comunidade, sim, porque a visão que eles têm do que é ser assim é caricata o suficiente pra que quando eles tentem replicar fique ridículo. Ou seja, a Akame ga Kill é uma história que tenta ser sombria, que tenta ser dark, que tenta ser pesada, só que o jeito que ela faz isso é simplesmente tosco. No caso, matando todo o seu cast de graça, tacando muito sangue na tela e também colocando um ente leve. Essa é E é engraçado que, tipo, ele fala, a Akame ga Kill faz tudo isso e falha. Mas é justamente por ter tudo isso, tirando o Eit ali, né? O Eit não faz a Akame ga Kill ser pesado em si. É porque a coisa pesada... A coisa mais pesada, né? O Lê já falou, um salve aí pro Lê, que é a questão de tabu. Tabu é mais pesado que violência, tá? Tabu é mais pesado que violência. Por isso que, tipo, The Coffin, né, que é o jogo lá que tem sexto, o pessoal tacou o pau nos caras quatro, enquanto obra que tem desmembramento tá foda-se, porque a gente já tá acostumado com isso. E ele vai falar agora de obra Ed, eu acho, né? Inclusive, a definição que eu dou para um anime Ed, que é um termo que também pode ser usado para obras que seguem uma linha de serem pesadas, etc. Mas eu julgo que no final das contas o significado que a palavra tomou foi muito mais direcionado para algo assim. Obras e personagens que estão tentando desesperadamente parecer que são pesadas, mas isso acaba se tornando nada além de uma caricatura ridícula do que deveria ser uma obra assim. Coisa que tem se tornado... Eu não acho que a Akame ga Kill Tipo, no episódio 1, a Akame ga Kill já seta o que ele vai ser, né? E ele é escrachado. Ele seta que ele é escrachado. Tipo, o episódio 1, velho, tem muito sangue já. No final, a menina grita, né? Ela tem uma expressão extremamente exagerada, cheia de traço preto assim na cara, dizendo que não, é pobre, tem que ser usado mesmo e que se dane. Então, tipo... E outra coisa, viu? A roupagem de algo dizer alguma coisa não quer dizer que ele não pode ser levado a sério. Isso eu falei no vídeo de Paint Stonk, né? Que mesmo Paint Stonk sendo o anime mais escrachado do mundo, nos momentos que ele tentou fazer com profundidade emocional nos personagens, ele conseguiu me tocar, porque mesmo a roupagem continua a mesma coisa. A Paint tendo uma crise de identidade, ela andando na rua, um monte de coisa sendo jogado nela, assim como se fosse um desenho animado mesmo, assim, da Hanna-Barbera, essas porra. Hanna-Barbera não, tipo Pica-Pau, essas coisas, E, porra, é um momento muito tocante. É um dos melhores momentos que eu vi, velho. Nos últimos tempos. Eu gostei muito daquele episódio. Muito, muito, muito. Então, tipo, não é porque você tá restringido a uma roupagem, porque a Akame ga Kill é escrachado, que os momentos emocionais dele não vai gerar nada pra alguém. O pessoal vai achar escrachado também, né?
cada vez mais comum ultimamente, porque, bem, é muito fácil você atingir adolescente com essa premissa. Só ver o tanto de criança que faz pose do Sasuke e do Itachi, e também os moleques da internet que ficam falando que são iguais o Sung Jin-woo. Não criticando os personagens, 2 deles eu não conheço de verdade, e um eu nem acho que seja horrível na maior parte do tempo. Mas todos eles são exemplos de personagens que são bem fáceis de virarem caricaturas Ed no imaginário das pessoas. Ressignificação de símbolo, né? Eu vou falar assim porque o Lê falou isso, acho que é bom pra coisa. Você pega alguma figura e dá um novo sentido pra ela a partir do contexto. Isso aí não tem como evitar, tá? Nenhum personagem, nem nada, nenhuma obra vai ser restringida ao que ela é. Tanto que One Piece, o pessoal não tava usando uma bandeira de One Piece aí, num protesto, velho. Então, tipo, eu não assisti, eu só vi, apareceu a thumb pra mim, eu não assisti esse tipo de coisa. Então, tipo, ressignificação de símbolo, velho, é o que vai acontecer, não tem jeito. Então, não importa, entre aspas, assim, se o... Assim, importa no quesito de deturpa o personagem, mas, tipo assim, é uma das coisas mais interessantes, sabe? Saber que uma pessoa pode pegar uma figura que quer dizer uma coisa, interpretar de outra forma e ela usar isso como combustível pra ela evoluir. É tipo o vídeo lá que eu vi falando sobre os caras tatuar as cores de Berserk, ou levar o Baki como uma figura masculina pra ficar forte. Então, tipo, o Baki não é sobre isso. Eu falo, mano, qual o problema de alguém pegar a figura do Baki e usar como combustível pra ficar mais forte, velho? Isso é uma coisa positiva. Se fosse algo negativo, aí você reclama, sabe? Aí você reclama. Aqui é uma coisa mais prejudicial, né? Que tá deturpando a imagem do personagem, mas é aquilo. Se você só vê as coisas a partir da interpretação dos outros, em vez de você mesmo ir ver lá a obra original para ver o que tá dizendo e pesquisar sobre ela, aí sinto muito, você é muito extremamente influenciável. Eu não gosto de ver as coisas com a percepção dos outros. Eu gosto de eu mesmo ir ver lá e tirar minhas próprias conclusões. Tanto é verdade que aconteceu. Mas aí você me pergunta, ué, cara, mas se a história é tudo isso que você falou, por que é tão comum encontrar gente falando que chorou um ano inteiro por causa dela? O que é uma pergunta muito boa, porque mesmo que fama não tenha nada a ver com a qualidade da história, Esse papo eu não gosto. Tipo assim, eu sei o que ele quer dizer, né? Que é tipo... a popularidade de uma obra não remete à qualidade dela, mas nenhuma obra famosa, nada que é extremamente famoso, ele não tem nenhuma qualidade. É impossível você pegar alguma coisa que é extremamente famosa e ela não tenha um aspecto de qualidade, ou que você consiga tirar o porquê ela conseguiu fazer sucesso. Até o funk, você reclamar, o pessoal gosta da batida, e eu não tô falando de gente assim de rua, nossa, o pessoal que gosta de funk mesmo, brasileiro, aí o bostilheiro, né, que o pessoal usa pra zoar. Já encontrei gente que, porra, o passatempo do cara é ler livro e fala, eu escuto funk, eu cago pra letra e já escuto a batida, eu gosto. Então, tipo, velho, dá pra você ter noção dessas coisas, sabe? Então, tipo, a Kamigake ficou famoso, primeiro, né, porque é uma questão, ele vai dizer mais lá pra frente, eu falo quando ele dizer mais lá pra frente, né? Interessante se questionar sobre o porquê que uma obra que fez tudo errado para despertar sentimentos ruins ainda os despertou em uma gama grotescamente grande de pessoas, ao ponto de Akame passar a ser considerado uma referência quando se pensa em anime triste. E a resposta para isso é bem complexa, porque abrange muita coisa diferente, talvez algumas que nem tenham necessariamente a ver com anime. Para começar, a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas já estavam há muito tempo cansadas do contrário disso, ou seja, de animes que não matam ninguém e por isso nada do que acontece neles realmente tem peso. É só lembrar. O pessoal reclama que os personagens de Dragon Ball voltam, né? É por isso que não tem peso. Mas, tipo, eu te fazer uma pergunta, você que usa esse argumento. O Goku virando Super Saiyajin, o Kuririn que volta à vida depois de ser morto pelo Freeza, aquele momento não teve peso? Se você disser que não, você tá ignorando, eu acho que das coisas mais icônicas da ficção. Então, tipo... O personagem voltar depois de morrer, ainda mais em Dragon Ball, já foi estabelecido que a esfera do dragão consegue voltar. E Dragon Ball ele tinha uma publicação bem apertada assim. E o Akira Toriyama tinha que ficar fazendo. Como é que fala? Improvisando. Akira Toriyama improvisava muita coisa. Então, tipo, mesmo quando o Vegeta morreu, o importante que você viu não é ele ter se sacrificado em si, é ele ter deixado o ego dele de lado. Então, tipo, teve peso. Você sentiu, você viu a evolução do personagem. Então,
ele voltar, ainda mais que o pessoal gosta do Vegeta, né? Então tem essa questão também. A mangá é personagem, principal característica importante, né? Então tem esses fatos aí que eu acho que o pessoal deixa de lado, né? Acontece neles realmente tem peso. É só lembrar que essa era, e ainda é até hoje, a principal reclamação que é feita sobre Dragon Ball, que se expande pra muitos Battle Shonen. Reclamação sobre Dragon Ball. Algo como, pô mano, ninguém realmente fica morto nesse negócio, todos eles são ressuscitados 2 segundos depois de partir. Aí que tá, em Dragon Ball eu acho que não... É porque eu só vi Dragon Ball de lembrança, né? Eu tô pretendendo ler o mangá, mais por uma questão de estudo de narrativa visual, mas eu vou ler o mangá. Mas tipo assim, em One Piece eu acho que cabe mais, porque em One Piece, quando os personagens... É construído que os personagens vão morrer, e o importante é eles morrer, é eles fazer o sacrifício, é eles causar isso. Em Dragon Ball, eu acho que o importante não é necessariamente a morte dos personagens nos momentos que o pessoal reclama. E sim, eu acho que aconteceu o seguinte, pro Dragon Ball voltar aos personagens, o pessoal só foi falando isso aí sem considerar o que era mais importante naquela cena específica, sabe? Então, tipo, você pode até reclamar, não gostar e tal. Eu acho um ponto válido até, eu acho válido. Mas assim, quando você pega e faz uma equivalência do que importa mais, eu acho que é mais importante o sentimento do Vegeta ou do Goku ter se desenvolvido do que ter matado o personagem e o personagem voltar depois para continuar construindo mais cena. E já foi dito, né, em Dragon Ball que tem outro mundo. Então, tipo, eles podiam voltar, né? E juntando essa insatisfação justíssima com possivelmente o lançamento de Game of Thrones, que entrou para o mainstream sendo uma obra que não tem piedade dos próprios personagens, criou-se um cenário perfeito para que as pessoas começassem a pedir por histórias que são mais cruéis, por assim dizer. O que, inclusive, é a razão que eu consigo observar para tanto jovem estar se interessando por obras como Berserk e Vagabond, muitas vezes interpretando elas de forma errada, mas ok. Porque eles tem muito picas vendo histórias onde uma pessoa sofre coisas horríveis por página ao invés de obras clichês como Dragon Ball. Os clichês de Dragon Ball, que ele foi um dos primeiros a fazer ou a mostrar como fazer de forma bem feita, né? Tanto que o livro do Akira Toriyama, né, como fazer mangá, personagem, velho, é um dos... eu acho que é obrigatório pra você que quer ler mangá, velho. Ele fala mostrar o ambiente, a transição de ambiente, com uma imagem só, uma figura só transmitir muita informação. Sempre mostrar no começo, assim, a primeira aparição do personagem, mostrar ele todo, assim, sabe? As coisas que ele destaca que faz uma diferença absurda, não tô brincando não. E a outra razão para Akame ter sido escolhido especificamente é porque aconteceu uma espécie de efeito manada em pessoas que não conheciam muita coisa. Pode reparar que a maioria das pessoas que fala que Akame ga Kill é a história mais triste de todos os tempos viu um total de 3 unidades de anime e o seu contato com a animação japonesa é Naruto e Dragon Ball. Não que eu esteja... Não, né? Sendo sincero, o Simplório e qualquer pessoa que tá vendo isso aqui, não fale isso, viu? Não julga alguém pelo anime favorito dela ou o anime que fez ela sentir algum sentimento forte. Você não sabe as experiências que a pessoa teve. Você não sabe. Isso não tem nada a ver. Você pode ir com qualquer pessoa. Pergunta a pessoa. Hoje em dia, os canal de nível alto, vamos assim dizer, os cara faz análise de tipo shonen, assim, que todo mundo conhece, Naruto, essas coisas, Naruto, Bleach, da mesma forma que ele fala de, sei lá, mano, um LEN, um Ergo Proxy, e tipo, você entende, porque tipo assim, o que acontece? No começo você começa a ver coisa popular, geralmente shonen, assim, vamos dizer, o Otaquinho, né, começa a ver shonen. Aí ele vai pra obras um pouquinho mais desconhecidas do mundano, assim, do povo comum, do like. Aí eles falam, nossa, isso aqui que é bom de verdade, ou isso aqui que é diferente de verdade. Aí você pega e fala, nossa, isso aqui que é bom de verdade. Aí se você se aprofundar, você estudar mais as coisas, você evolui. Aí você tem aquele efeito Dunning-Kruger, né? Você percebe que você não tinha tanta noção assim, você fala, nossa, tinha tanta coisa que eu não sei. Aí você volta naquele do começo pra você ter uma interpretação melhor, porque naquele tempo você não tinha capacidade de notar. Tanto que o pessoal usa isso pra nostalgia, né? Os animes antigos eram ruins porque é só nostalgia. Os de hoje são melhores. Não é assim. Ambos os de hoje e os de antigamente, todos eram bons, têm suas próprias qualidades, suas vantagens no caso, né? Mas tipo assim, é isso que ele tá falando, é perigoso, velho. O Frost, que é um cara que aprende japonês pra ler visual novel, uma coisa extremamente nichada,
Os animes. Acho que qual é os animes favoritos do Frost? É Angel Egg, Kaiji e Madoka e qual é o outro? O mangá favorito dele é Ten, porra. O cara aprendeu a jogar Shogi só pra ler o mangá, velho. E o cara tem um vídeo falando sobre a estética de Hellsing, velho. Só pela estética mesmo, foda-se. Então, tipo, toma cuidado com isso aí, velho. Não tem nada a ver. Se alguma coisa apelar pros seus gostos, ou você tiver com vontade de ver aquilo, você vai ver, velho. E isso eu falo no meu vídeo, velho. Isso me deixa tão puto que eu falei no meu vídeo. Hoje eu não tô puto, mas no tempo que eu fiz o vídeo eu tava. Que é o pessoal achar que por você ter consumido algo superior, nada abaixo daquilo vai tocar você. E isso é mentira, tá? Isso é mentira, depende muito do seu estado de espírito do momento. E o que você quer ver. E tanto que eu posso ter visto, por exemplo, Sword Art Online como uma obra pra se divertir mesmo ou pra analisar, uma obra boa. Só que eu não gostei, vamos assim dizer. Aí hoje eu percebo que tem mais facetas a obra e eu volto a analisar Sword Art Online de uma forma... Eu quero ver como ele impactou a indústria de anime. Eu posso analisar dessa forma. Eu posso ressignificar o que eu valoro naquelas coisas, sabe? Então, tipo, não faz isso aí que ele tá fazendo. Tá? Então, se fosse assim também, que ele tá falando essa questão... eu gostei de Akame ga Kill porque não vi nada melhor do que ele antes. Mano, antes de Akame ga Kill eu vi... deixa eu ver. Eu tinha visto... eu só tinha visto a primeira temporada de Neverland, porque não existia a segunda ainda. E esse anime, essa primeira temporada é extremamente elogiada. Eu tinha visto Attack on Titan, Evangelion, o que mais? Death Note, Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter antigo, o de 99. Hunter x Hunter de 99 eu tinha visto ele inteiro e o coisa também. E o... como é o nome? Eu acho que eu tinha visto One Piece também nesse tempo. One Piece e... esqueci, deixa. Mas enfim, essas obras que eu falei, eu tenho certeza que você considera melhor que Akame ga Kill. Então, tipo, e algumas até mais trágicas, né? Mas tipo assim, aí tipo, eu senti alguma coisa com Akame ga Kill, quer dizer que eu sou alguém fora da curva? Não. Você vai encontrar várias pessoas assim. Tem gente que tá cansado de complexidade e quer ver coisa mais simples, velho. Simples no sentido de clareza, coisa mais direta, não no sentido de não ter valor nenhum. Me gabando de ter visto muita coisa, só pra explicar a falta de experiência óbvia. Quando isso é tudo que você... Eu acho que sinceramente, eu acho que quando você falar assim, eu acho que quem falta experiência é você. Tipo, eu acho que você ainda não encontrou uma obra, não teve isso que eu falei, né? Que é tipo, você chega nas obras que você acha que é boa, isso aqui que é bom de verdade. Aí você estuda, se aprofunda nas técnicas, nas coisas, aí você entende que, nossa, eu tava julgando errado, muito no raso, aí você volta para as coisas que você tinha gostado. Mas enfim, eu tô dando minha opinião aqui, não vou falar muito da pessoa em si, vou focar de novo nos argumentos, né? Conhece? Na hora que você pegar uma história que, mesmo que de forma caricata, realmente seja pesada, você vai, obviamente, se chocar, chorar e achar que o fato deles terem tido coragem, entre aspas, de matar todo mundo, a coisa mais incrível da história. Você não conhece algo mais depressivo, entre aspas, do que aquilo. E não tem problema isso aí não, viu? Porque todo mundo não começa sabendo tudo. Todo mundo foi assim, eu, você e qualquer pessoa que começou. Geralmente a gente começa a ver shonenzinho, né, famoso, depois você vai pra coisa mais complexa, ou coisa que o pessoal acha, nossa, isso aqui que é coisa de verdade, você vira aqueles pessoal mais cultzinho, né? Os cult chato, né, que os cult de boa, eles vê valor nas coisas famosas, popular também. Cult chato e rígido, né? Porque tem o cult rígido que ele já fala pra você. Não, eu não quero ver coisa like, eu só quero ver coisa que me eleva. E ele não distrata ninguém. Agora tem uns que, porra, é uma arrogância que misericórdia. Mas enfim, não tem problema você fazer isso, velho. Porque todo mundo não começa sabendo tudo e ele meio que sua formaçãozinha, né, de otaku. Você começa a ver shonen, depois você vai pra uns romancezinhos, Slice of Life, você vai. É aquele meme, né? No começo eu via Dragon Ball, agora eu tô vendo Nagatoro. É tipo isso, velho. Então não tem problema isso aqui. E não tem problema, mano, comparar você com o Llama. Se eu fazer um paralelo. O Llama, mano, o tanto de anime que ele viu, e porra, ele dá 10, 9, 8 pra uns animes Slice of Life bobinho, velho. Ia dar 6 pra Hunter x Hunter. Tá ligado? Ai, velho. Puta que pariu, mano.
Arroio também, o grande Arroio, né? Defende Black Clover e critica Hunter x Hunter. O Arroio é foda. Então vira uma questão simples de parâmetro baixo. E é por isso que a Akame ga Kill é o anime mais superestimado da história, por ser uma obra que falha miseravelmente em colocar peso emocional em qualquer coisa e só ganha a definição de triste porque estourou com um público que não conhecia coisa melhor. Se inscrevam aí pra mais vídeos e vão ver meu segundo canal, link na descrição. Aí que tá, né? O problema. A conclusão dele eu acho a pior coisa. Tanto que no vídeo dele, ó. Mano, eu não concordo que esse anime seja superestimado. Olha aqui também. Eu assisti Akame ga Kill recentemente. Eu admito, fiquei triste em várias das mortes. Enquanto assistia, me toquei. Olha lá, eu gosto. Tá vendo que o pessoal tá discordando dele, ó. Os estágios do otaku do anime. Você está perto de o último nível. Acredito que é um especialista em anime. Começa a achar ruim muitos lançamentos. Por esse motivo, abandono um pouco esse estilo de entretenimento. Você vai ver aqui nos comentários. Concordo, mas o anime mais superestimado da história é Solo Leveling. Não é, né? Solo Leveling não é superestimado. É como Demon Slayer. O pessoal do Solo Leveling também, eles sabem que o anime é Farm Aura, né? A Farm Aura, né? Essas porra. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E fica em paz. E não adianta argumentar contra alguma coisa. Tchau. Eu não sei quando vai sair o próximo react, só fica aí na espreita, né? Quem sabe eu solto um logo logo.